Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia, eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e hoje a gente vai falar sobre o inferno. Esse tema quente. Pegou? É um tema quente. Tem uma pauta quente hoje. Uma das coisas que vocês mais mandam perguntas pra mim aqui nos comentários é se o inferno é eterno. O que é que eu penso sobre a eternidade da punição daqueles que são descrentes? A verdade é que, ortodoxamente, o cristianismo tem acreditado num lugar de punição aos descrentes, chamado de inferno, e que este inferno é um ambiente eterno de punição. Isso está na escritura mesmo? Isso é bíblico? Isso é uma verdade cristã ou é só um imaginário que veio de Dante Alighieri, que a gente internalizou a fé cristã? Para responder isso, a gente tem que olhar para um monte de texto bíblico, e é o que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Lembrando que você pode ser meu aluno de teologia no nosso curso online, o Teologia Descomplicada, onde você aprende sobre um panorama de todas as áreas do conhecimento teológico a partir do zero. Videoaulas bem curtinhas, com o objetivo de criar todo um panorama da teologia cristã. Para você que quer aprender teologia a partir do zero e chegar num nível de poder estudar a Bíblia sozinho. Então vai na descrição, 2dedosdeteologia.com/curso. Você pode ser meu aluno no Teologia Descomplicada. Corre lá. Então vamos lá, vamos começar no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra que é usada para falar do lugar de condenação é Sheol, e aparece 65 vezes no Antigo Testamento. O problema é que essa palavra não significa só isso, só inferno ou lugar de condenação. Significa morte, significa sepultura, significa pó, significa inferno. Sheol é usado para falar do local onde os mortos vão, em Gênesis 37, como também para falar especificamente do destino dos ímpios, como em Deuteronômio 32. E existe um imaginário que é composto pelo Antigo Testamento acerca desse Sheol. É um lugar que estaria metaforicamente embaixo da terra, que teria portas e seria um local de profunda tristeza. A questão é que o Antigo Testamento nem sempre faz uma divisão do local para onde as pessoas vão depois da morte. O Sheol é uma linguagem que é usada de forma genérica para qualquer ambiente que alguém vá depois de morrer. Seja falando de forma materialista, ele vai para a sepultura, seja de forma positiva, ele vai a um céu de glória, ou de forma negativa para um ambiente de punição. Ou seja, tecnicamente, todos os mortos vão para o Sheol no Antigo Testamento. Agora, o Antigo Testamento fala de destinos distintos às pessoas que morrem. O Salmo 16 diz que os justos vão ser libertos do Sheol, enquanto os ímpios permanecerão nesse ambiente de morte. O Salmo 17 diz que os justos receberão uma porção diferente depois da morte, em comparação com aqueles que são injustos. O Salmo 49 diz que os justos não permanecem no Sheol, mas retornam para Deus. O próprio livro de Isaías fala no capítulo 24 que Deus não livraria os ímpios de sua condenação justa, enquanto o capítulo 25 promete uma vitória depois da morte para os santos. Agora, o próprio Antigo Testamento já fala de um ambiente de punição que é eterno e duradouro. A gente vê isso, por exemplo, em Daniel capítulo 12, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O termo usado aqui é Olam, que fala sobre eternidade, sobre algo que dura para sempre. Alguns argumentam que esse termo Olam não significa necessariamente eternidade. Quem usa isso como argumento, por exemplo, é o Rob Bell, do seu clássico O Amor Vence, talvez o maior livro contra o inferno que a gente tem em português, em que o Rob Bell vai argumentar que o inferno não é eterno, que o amor vence no final. Mas o argumento do Rob Bell de que Olam não significa eterno é bem bobo. Ele fala que Olam significaria um longo período ou algo de longa duração. E a ideia de que Olam significaria um tempo sem fim dependeria do uso e do contexto e coisas assim. Mas ele usa como argumento unicamente o livro de Jonas, quando Jonas diz que passaria a eternidade nas profundezas do mar. E ele só passou 3 dias. A questão é que qualquer pessoa que cai do fundo do mar numa tempestade acredita que vai ficar ali para sempre e morrerá e sua carcaça vai ficar ali eternamente. Quando Jonas ora, ele está falando sobre o que aconteceria com ele, e Deus o livrou de passar essa eternidade dentro d'água, morto. A interpretação do Rob Bell não parece condizente com a leitura que a gente tem do Antigo Testamento e do hebraico, mas uma coisa mais simples pode ser interpretada a partir desse texto. Daniel está comparando duas eternidades. Ele fala que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para o horror eterno. A gente tem duas eternidades em contraste aqui, dos céus e do inferno. Ou seja, Daniel está deixando claro pra gente que o tempo que dura o céu e o gozo eterno dos santos é o mesmo tempo que dura a ira e a punição eterna dos ímpios. Você tem aí 2 períodos em paralelo. Então, assim como o céu é eterno, o inferno é eterno. É muito difícil achar que Daniel não está apresentando o inferno como esse ambiente eterno de punição divina. O Novo Testamento apresenta exatamente a mesma perspectiva que a gente encontra no livro de Daniel. E Jesus desenvolve muito a ideia de um inferno eterno nos evangelhos. Se você ler, por exemplo, em Mateus 25, diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. No verso 46 ele diz: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aqui há de novo a comparação, há uma vida eterna e há um castigo eterno. O castigo durará para sempre. E o castigo só dura para sempre se houverem castigados
recebendo esse castigo. Castigo esse que vai durar a mesma quantidade de tempo que durará os céus e a glória dos santos. Jesus aqui parece estar fazendo uma alusão direta ao livro de Daniel. Mateus descreve que o local onde esses malditos vão é o fogo eterno, o mesmo lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, o destino daqueles que se rebelaram contra Deus é o mesmo destino do diabo e de seus asseclas. Tem gente que acredita que Satanás fica no inferno torturando todo mundo, mas não. Satanás também será condenado numa ira eterna. Satanás também sofrerá eternamente. Não é Satanás que estará lá punindo as pessoas, não são os diabos que estarão lá torturando as pessoas, mas há uma ira, há um castigo que provém de Deus contra os ímpios e contra o diabo e contra os seus demônios. Satanás não é o rei do inferno. O rei do inferno é o próprio Deus. Deus é quem traz a punição divina em castigo eterno aos ímpios. Satanás é um daqueles que sofrerá eternamente a punição de Deus. A palavra aqui para eterno, aionios, fala justamente daquilo que não tem início nem fim, de uma coisa que dura eternamente e é usado tanto para o céu quanto para o inferno. E essa é a duração do ambiente de punição divina. Pouco tempo depois, em Mateus 26, a gente lê o seguinte no verso 24. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido. O que é que faz com que seja melhor para esse homem nunca ter nascido? Se ele vai sofrer por algum tempo no inferno e depois pronto, se ele pode viver uma vida inteira de prazeres aqui nessa vida e ser punido por um tempo no inferno, por que é que a inexistência para ele seria melhor? Se um dia ele vai deixar de existir, tudo bem. Agora, para ele era melhor não ter nascido porque ele vai passar uma eternidade existindo longe de Deus. E essa é uma declaração muito dura, muito forte, muito dolorosa. Seria melhor não ter nascido do que viver eternamente longe do Senhor. Se a punição que receberemos de Deus fosse uma punição temporária, a inexistência não seria uma vantagem, porque a inexistência seria alcançada. Mas é porque existiremos para sempre, sendo punidos eternamente de forma justa por Deus por causa de nossa falha e pecado, é que a inexistência seria melhor do que ser aquele que trai o Filho de Deus. No livro de Marcos, também no Evangelho, a gente lê a mesma coisa, no capítulo 9. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. A ideia ali no grego é de entrar na vida, tem preposiçãozinha eis no grego, que significa ser inserido em, de ir rumo ou para um lugar, que reforça o verbo entrar, que sofre um elipse na segunda parte do verso, ou seja, entramos em direção à vida ou entramos em direção ao inferno. Quando ele fala ires para o inferno, é a mesma construção grega. Logo, são locais opostos. E Marcos novamente usa esse paralelismo de dois caminhos para os quais a gente vai, caracterizando o inferno como local onde o fogo não se apaga, onde há uma chama inextinguível. E a ideia é que o fogo nunca se apaga. No Novo Testamento, o inferno é caracterizado como um ambiente de fogo. O inferno é realmente um lugar de chamas. A gente não sabe se essa linguagem é puramente metafórica, se a ideia de chamas é simplesmente uma ideia de sofrimento, de dor, mas o fogo sempre é usado como metáfora para a punição de Deus. E esse fogo nunca se apaga. Ou seja, fogo aqui é uma metonímia para a punição dos ímpios. Ou seja, essa punição que os ímpios receberão, esse sofrimento durará para sempre. É bom dizer isso porque muita gente vai argumentar que não, quem não apaga é o fogo. O inferno estará sempre lá, mas quem vai para o inferno, sei lá, some. Mas o texto não diz isso. Quando usa fogo, fala metonimicamente do próprio sofrimento. Não faz nenhum sentido Jesus falar do inferno como um lugar eterno, um fogo que nunca se apaga, mas sendo um ambiente meramente temporário. Não faz nenhum sentido, porque Jesus estaria enganando, estaria confundindo as pessoas. E ele não está fazendo isso no discurso. Ele está deixando claro que há um ambiente de punição eterna no inferno. E é interessante que nessa primeira parte existe uma voz ativa sendo usada aqui no grego. Quem vai para o inferno é alguém que executa a ação de ir para o inferno. Ele escolhe esse caminho, ele vai em direção ao inferno. Mais à frente, no entanto, ele fala sobre o pé que escandaliza e diz que é melhor entrar coxo na vida eterna do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno. E aqui ele já mete um infinitivo aorista passivo. Ou seja, há um outro agente ativo que lança a pessoa no inferno. Se primeiro você age ativamente para o inferno, aqui você é lançado no inferno. Que mostra justamente esse processo em que você ativamente anda no caminho do pecado para escolher o inferno, mas é o Deus vivo quem traz essa punição ao homem que escolhe esse caminho. E ele continua dizendo: e se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E Marcos cria outra estrutura de paralelismo. Melhor é entrar no reino de Deus do que ir para o inferno eterno. O reino de Deus aqui é a vida eterna dos versos anteriores. E da mesma forma, o reino de Deus está em oposição ao inferno. Ou você entra em um ou você é lançado no outro. E o inferno aqui é caracterizado como lugar onde o verme não morre e o fogo não apaga. O inferno é tratado como um ambiente de um fogo incontrolável. Escândalo aqui está falando diretamente de pecado, de elementos da nossa vida que nos levam a atos pecaminosos. E que o pecado nos conduz diretamente ao inferno. Um local onde o tormento não terá fim. A palavra usada para
inferno nessas passagens é a palavra Geena. Esse nome provém de um lugar físico que existia naquele tempo no Vale de Hinnom, uma ravina íngreme que ficava a sudoeste de Jerusalém, onde sacrifícios humanos foram praticados por Acaz e Manassés. Prática que foi posteriormente condenada por Jeremias, vindo a ser abolida pelo rei Josias. Esse Vale de Hinnom passou a ser um depósito de lixo, e onde o lixo era queimado constantemente. Por causa disso, o fogo que nunca se apaga foi usado a partir desse vale como um simbolismo da punição divina, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. A imagem então que Marcos evoca é de lixo em putrefação sendo queimado, juntando isso a uma alusão ao livro de Isaías, que descreve a punição divina contra a rebelião do ser humano. Ou seja, para descrever o que é o inferno, Marcos usa essas duas imagens para mostrar como é esse local grotesco. Um local de profundo tormento e ira de Deus, que dura para todo sempre. Então, o Antigo Testamento fala de um ambiente de punição eterna através de Daniel, Jesus fala de um ambiente de punição eterna em Mateus e em Marcos, e Paulo continua seguindo essa teologia nas suas epístolas. Em 2 Tessalonicenses 1, por exemplo, ele diz o seguinte: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Paulo distingue aqui dois grupos que receberão duas coisas distintas de Deus no fim dos tempos. Ele diz que há um grupo, os perseguidos por causa da paciência e da fé, que terão descanso e serão dignos de entrar no reino. O outro grupo é aquele que persegue o povo de Deus. Eles são não conhecedores de Deus e não são pessoas que obedecem ao evangelho. Esse segundo grupo vai sofrer nas labaredas de fogo, e sua punição é padecer sofrimento eterno. Paulo usa a expressão grega apó para dar uma ideia de distanciamento da face do Senhor e um distanciamento da glória do seu poder. Ou seja, a punição está relacionada a estar distante de Deus. Essa punição fala de um distanciamento. Os homens querem ficar longe de Deus, o inferno vai ser terrível justamente porque Deus não está com sua face graciosa diante deles. Esses homens então serão destruídos, diz o texto. A palavra oletron pode significar ruína, ruína completa, uma ruína total de um indivíduo. A destruição aqui não fala de deixar de existir, mas de estar no estado completo de desgraça. O adjetivo aqui eterna, aionion no grego, acompanha oletron e fala de uma desgraça eterna, uma condição de ruína que durará para todo sempre, ou seja, uma condição de ruína eterna e irreversível. A gente nem pode entender aqui destruição, oletron, como se fosse um deixar de existir, porque ele vem aqui como uma ideia espacial, ele estará longe de Deus em destruição. Deixar de existir é não habitar mais em espaço nenhum. Como é que ele estaria longe do Senhor na inexistência? Uma vez que destruição aqui é usado como um ambiente espacial, uma condição que acontece no espaço, em uma distância de Deus, a gente tem que entender esse oletron como ruína, como desgraça, e não como deixar de existir. Ou seja, o inferno é um ambiente de estar diante de Deus, é um espaço distante da graça bondosa do Senhor, de ruína por todo sempre. Judas diz a mesma coisa, falando de falsos mestres. Estes são manchas em vossas festas de amor, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Existem trevas, que são ambientes negros, e isso está eternamente reservado para eles. Não é por um tempo, não é por enquanto, é para sempre. Não é de se espantar que a teologia do livro de Apocalipse siga a mesma ideia. O Apocalipse fala sobre o fim dos tempos e fala do juízo final. E lá a gente encontra também descrições claras sobre esse inferno eterno que está reservado aos homens impiedosos. Em Apocalipse 14 a gente lê o seguinte: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. A ideia aqui não é nenhuma palavrinha só que fala de eternidade, que por isso pode-se procurar outra interpretação ou outra tradução para aquela palavra. Que o conceito é descrito. Haverá um tormento em fogo e em enxofre. Tormento esse que é o vinho da ira de Deus. Puro, não misturado com água para ficar mais leve, mas uma ira pura que chega até nós. A fumaça desse tormento sobe para sempre. Haverá para sempre uma fumaça do tormento sendo erigida até Deus. E não tem
repouso. Esse tormento não para, nem de noite, nem de dia. Ele é duradouro e ele é eterno. O mesmo aparece em Apocalipse capítulo 20, no verso 10 a gente lê o seguinte: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Para todo sempre, pelos séculos dos séculos, de dia e de noite. Essas linguagens são duríssimas para falar de uma eternidade que não pode ser temporária, mas é claramente eterna. E fala aqui justamente da punição do diabo e seus demônios, sendo lançado no lago de fogo também para serem atormentados eternamente por causa de seus pecados contra o Deus vivo. A gente continua lendo em Apocalipse 20. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E é interessante que o inferno, a linguagem que é usada para falar do local de tormento onde as pessoas vão hoje, não é o lugar eterno, o destino final das pessoas que estarão em tormento. 1 Coríntios 15 fala que haverá uma ressurreição dos mortos, tanto dos justos quanto dos injustos. Os justos ressuscitados para a glória, os injustos ressuscitados para a ira, onde haverá então o juízo final e os homens serão enviados para o seu local final, seja de glória, seja de tormento. Aqueles que hoje estão nos céus gozando com Cristo ressuscitarão em seus corpos e então serão julgados no juízo final e virão reinar eternamente na terra, em uma nova terra. Enquanto aqueles que estão agora no inferno, já atormentados, ressuscitarão, serão julgados no juízo final. Então o inferno inteiro, o diabo, os demônios, os homens que já morreram serão todos lançados no lago de fogo, que é o ambiente final de punição última de todos os homens que estão longe de Deus. Iago, tudo bem. Eu acredito que a Bíblia diz isso. Agora eu entendo que a teologia cristã é uma teologia que fala sobre a eternidade da punição eterna. Ok, mas isso não é injusto, não é exagerado, não é demais? Porque eu vou ficar aqui 70 anos aqui da minha vida pecando, aí agora eu vou ter que ficar a eternidade sofrendo? Parece desproporcional. Mas só parece. E ninguém explica melhor essa questão lógica acerca do inferno do que Jonathan Edwards. E é bom lembrar que esse é um argumento lógico, certo? Se você é uma pessoa que não crê na Bíblia, você pode levar esse tipo de argumento. Você é um ateu, você é um agnóstico, você é uma pessoa que tem outra cosmovisão, outro texto de fé, você pode muito bem usar esse tipo de argumento. Agora, um cristão tem um problema, porque o cristão precisa se submeter à escritura. Ele tem fé, ele crê no texto bíblico, e ele tem que argumentar com o texto bíblico. Jogar questões lógicas, não parece agradável, não parece justo, não é uma forma do cristão lidar com textos bíblicos que lhes são postos como argumento sobre algo. O cristão tem que submeter ao texto. Agora, sim, existem questões lógicas que a gente tem que lidar, e é bom lidar. E Jonathan Edwards lida muito bem com isso. No primeiro volume do Works of Jonathan Edwards, tem um texto muito bom chamado The Justice of God in Damnation of Sinners. Algo como a justiça de Deus na danação dos pecadores, na punição dos pecadores. E ele vai dizer que o crime de lançar desonra contra outra pessoa, de se desprezar alguém, é proporcionalmente mais ou menos infame, mais ou menos grave, em comparação a quão maior ou menor for a obrigação de obedecer àquela pessoa, ou quanto maior ou quanto menor for a dignidade daquele que recebe a nossa ofensa. Ou seja, você me encontra aí na rua, você me dá um tapa na cara. É uma coisa, o nível da gravidade do que você faz é um. Agora você encontra a rainha da Inglaterra no meio da rua e ele dá um tapa na cara. O nível do negócio é outro, certo? Porque a gravidade do seu ato está relacionada à dignidade daquele que recebe a sua ofensa. Pensa que você chega em casa à noite e tem alguém esmagando baratas na sua casa. Significa uma coisa. Agora você sai de casa na rua e tem um cara na rua esmagando gatos. O negócio é diferente, você liga pro Ibama, porque gatos são mais valiosos e preciosos do que baratas. Mas às vezes você tá andando na rua e tem uma pessoa metralhando pessoas e transeuntes. A coisa é muito mais grave, porque seres humanos valem mais que gatos, valem mais que baratas. Aí a questão é, o pecado é uma ofensa direta a Deus. O pecado é um ato de blasfêmia, de ofensa, de esmagar a glória do Senhor Todo-Poderoso. Qual é a gravidade desse ato? Ora, se a gravidade da ofensa está relacionada também à dignidade daquele que é ofendido, se nós estamos ofendendo um ser infinito em glória, valor e preciosidade, então qualquer pequena ofensa contra ele é uma ofensa infinita. Então como é que nós, seres humanos, podemos pagar um crime que é infinito? Se nós fôssemos seres infinitamente valiosos, qualquer punição contra nós seria suficiente.
mas não o somos. Logo, passamos a eternidade pagando pelo pecado contra Deus, porque Deus é infinitamente valioso. Edward vai dizer que se nós temos uma obrigação infinita de amar, honrar, obedecer, o contrário disso é infinitamente censurável. Logo, o pecado contra Deus, sendo a violação de obrigações infinitas, é um crime infinitamente infame. Logo, uma eternidade no inferno não é um exagero, é o que é necessário para pagar justamente aquilo que a gente faz contra um Deus que é infinito em glória. Ou seja, a vitória do amor do Rob Bell, que diz que no final o amor vence e por isso as pessoas não podem ir para o inferno, é no fim das contas a derrota da justiça. É diminuir quem Deus é e diminuir a grandeza do Deus infinito para tentar criar um argumento piegas de que na verdade Deus não vai nos punir. A gente não quer aceitar que nós somos os vilões da história. A gente não quer aceitar que no fim das contas nós somos a desgraça do universo. De que quando a gente assiste o filme, quando você assiste Senhor dos Anéis, e tem aqueles orcs feiosos que o Legolas mata com arco e flecha, nós não somos os heróis, nós não somos o Frodo, nós não somos o Aragorn, nós somos os orcs que estão lá morrendo, nós somos a desgraça, nós somos os pecadores. Deveríamos ser a glória do universo e por causa do pecado, ofendemos diretamente o Deus infinito. A glória da obra de Jesus é que Jesus morre para nos dar salvação. Sendo Deus, ele é infinitamente ofendido, bebendo do cálice da ira que deveria ser nosso, para que, crendo na obra perfeita de Jesus, gente ruim como nós possa encontrar um caminho para Deus. O que é que você acha disso tudo? Não deixa de comentar aqui embaixo sobre o vídeo de hoje. Sei que é um assunto difícil, é o tipo de coisa que a gente não costuma querer falar muito na internet, porque não é mole. Mas é um tema teológico, a gente tem que tratar e é uma verdade. Por isso que a gente tem que ser evangelístico, missionário e levar a mensagem do evangelho para as pessoas por aí. Por isso que temos que crer em Cristo, porque só nele podemos fugir da punição que merecemos. Porque ele foi punido em nosso lugar. Você sabe o que fazer, não deixe de mandar aí no grupo da igreja, mandar pros seus amigos aí na internet, compartilhar nas redes sociais e se inscrever no nosso canal para você receber vídeo sempre que ele aparece aqui no Dois Dedos. Sempre 3 horas da manhã na segunda-feira, a gente tem esse formato que a gente desenvolve um tema teológico para vocês. Então muito obrigado por nos acompanhar até aqui, valeu negada e tchau, tchau.